A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Aos meus irmãos, às minhas irmãs e a todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Meus irmãos, minhas irmãs, uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje. Temos que a cada dia aproveitar o tempo que Deus nos deu. Porque Jesus está voltando para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar no reino dos céus. Nunca permita que a sua vida pare ou vá adiante por causa que vão pensar isso ou aquilo outro a seu respeito. Glórias a Deus. Nas mídias sociais e redes sociais, eu estou há mais de 10 anos. Não comecei agora. Sei muito bem aonde eu estou, o porquê eu estou e quando eu vou terminar esta obra aqui nas mídias sociais e redes sociais. Então não vai ser pensamentos paralelos, pensamento de perto ou de longe, que vai definir o meu tempo nas mídias sociais e redes sociais. Por isso, meus amigos e minhas amigas, o que eu tenho para te aconselhar aqui hoje é: não desista daquilo que você já entendeu que é a obra de Deus para você fazer. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo disso aconteceu com um amigo meu lá no companheiro de trabalho aonde eu trabalho. Não vou dizer o nome dele por questão de ética e por questão que ele conversou comigo para não citar o nome dele, para não aumentar a perseguição mais do que já estavam o perseguindo. Ele veio me pedir alguns conselhos sobre mídia social e rede social. Eu aconselhei ele e treinei ele. Meu irmão, o garoto explodiu aqui nas redes sociais. Eu fiquei com inveja? Comecei a perseguir ele? De jeito nenhum. Aplaudi ele, porque ele entendeu o mistério de Deus na vida dele aqui nas mídias sociais e redes sociais. Agora, eu não sei o que acontece na cabeça de muita gente, ou são pessoas desinformadas, mal informadas, tapada, ou está recebendo alguma coisa para poder ir contra as mídias sociais e redes sociais. Pela forma de como a pessoa se comporta falando contra as mídias sociais, você percebe que alguma coisa está errada no ar. Porque as mídias social e rede social é uma obra para você evangelizar, pregar, cantar, tocar louvores. Graças a Deus que muita gente aqui tem compreendido. Imagine, irmãos e irmãs, todos os crentes do mundo inteiro se despertando para pregar aqui. Você nunca percebeu não o que pode acontecer? O arrebatamento da igreja acontecer dentro de segundos. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz o quê? Quando o evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, então virá o fim. O fim quer dizer o arrebatamento da igreja. Só que ficam umas pessoas tapadas, umas pessoas ignorantes, sem senso, sem nexo nenhum, e que se diz pregador e pregadora, que se diz profeta e profetiza. Mas você não vê esses ou esta pregando contra o ministério pastoral feminino, que é uma coisa que não é de Deus. Você não vê eles pregando contra o pecado de Herodes. O que é o pecado de Herodes? Adultério, fornicação. Herodes, larga essa mulher que não é tua, é do teu irmão. Herodes, por ser rei, tomou a mulher do irmão dele. Imagine, irmão, a vida social desse irmão dele. Provavelmente era um irmão pobre, que não tinha condição nenhuma financeira. Aí o rei Herodes, por ser rico, vou passar lá, vou tomar a mulher dele, ora. Ele não tem dinheiro mesmo para bancar ela, para bancar a grife dela, vou jogar a oferta, ela vai vir. E é o que aconteceu. Entendeu? Meu amigo e minha amiga, você não entende de mídia social e rede social? Cala a tua boca e vai fazer outra coisa. Tem tanta obra aí para você virar concreto. Entendeu?
Agora, eu não vou desestimular os meus amigos e minhas amigas que estão aqui na rede social, não. Não vou. Eu já falei com eles, não desista. Ah, mas o meu pastor me proibiu. A minha missionária me proibiu. Sai dessa treva e vai para um lugar onde tem luz, ora. Foi o que eu falei para esse amigo meu lá no meu ambiente de trabalho. Algumas pessoas lá no meu ambiente de trabalho eu tenho treinado, eu tenho ensinado, eu tenho discipulado. Quem tem me ouvido tem se dado bem, amigo. Eu não estou na igreja para tomar ovelha de ninguém, para tomar a igreja de ninguém, para tomar a frente de ninguém. Eu estou na igreja para ensinar, discipular e enviar. E a hora que não der mais para mim ali, eu me retiro, ora. Eu me retiro, saio fora. Eu não sou crente que vim para causar rebelião, não. E o título que eu tenho hoje de pastor não foi um homem que me deu, não. Entendeu? Que nem chegou uma ditacusa aí, ó. Uma ditacusa aí se dizendo ser pastora. Veio falar na minha cara que a minha consagração é falsa. Ah, tive que rir, meu amigo e minha amiga. Eu tive que rir. A dela que não está escrito na Bíblia, não está escrita aqui, não tem respaldo nenhum na Bíblia, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, uma consagração de mulher ao sacerdócio ou ao pastoral. A dela não existe na Bíblia. A dela sim que é falsa. E ela quer falar o meu que é falso? O meu está exposto desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas sabe o que é isso? É culpa desses pastores aí, que fica levantando essas falsificações, essas coisas falsas e mais. Coisas que eu tenho observado bem minuciosamente, bem detalhadamente. Glórias a Deus. Quer ver uma coisa inculcar mentira na cabeça do povo? É só trazer coisas mentirosas. Aí o povo vai ficar confuso. O povo não lê Bíblia. Foi como um certo pregador falou, meus amigos. E é pura verdade. A pior coisa que tem é o analfabeto bíblico. É fácil de iludir, manipular e enganar. Porque ele ou ela não tem um senso crítico. O que é um senso crítico? Aonde é que está escrito na Bíblia isso que vocês estão fazendo? Aonde é que está? Entendeu? Se eu falar que Deus quebrou o chifre do diabo, eu sei onde que está escrito. Lá no livro de Amós. E o Senhor, quando visitar a transgressão de Israel, quebrará o vosso chifre. Se eu falar aqui que o pastor vai tomar um chifre na cabeça, vai ser corno, eu sei onde é que está escrito. Está no livro de Amós também. Porque vieram me questionar. Fala, isso é antibíblico que você está falando, o pastor vai ser corno. É antibíblico? É porque você não lê Bíblia, ora. Continua no pecado mesmo. Continua fazendo coisa errada mesmo. Continua indo contra as escrituras. Continua fazendo o que não está escrito. Aí Deus vai levantar um Amós lá no campo para poder pregar o juízo dentro da terra de Israel, e ainda vai dizer assim, ó, a tua mulher vai se prostituir na cidade, os teus filhos vai descer a espada. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa disso aqui, ó, porque eles têm distorcido a Bíblia, sabe que não está escrito e está fazendo. Não ia nem falar isso, irmão, não ia nem falar isso. Acabou aqui, ó, sem querer sair. A palavra que eu ia entrar aqui não era nem essa. Glórias a Deus. Só que às vezes a gente fica vendo cada coisa, irmão. Graças a Deus que esse amigo meu lá do trabalho, ele me ouviu. Eu falei, o quê? O quê? Você explodiu, meu amigo, na rede social. Eu tô até te admirando. Agora você que era meu fã, agora eu sou o contrário. É eu que sou teu fã. Mas de repente você sumiu das mídias sociais e redes sociais. O que está acontecendo? Esse meu amigo lá do trabalho. E aí de cabeça baixa, com os olhos cheios de lágrima. Eu falei, irmão, o meu pastor me colocou no banco. Eu falei, colocou no banco? Por causa de quê, amigo? Você pecou, você fez alguma coisa errada, você roubou, você deu em cima da mulher do próximo. O que houve? Não. Ele mandou escolher, ou sai das redes sociais, ou ele vai me colocar no banco. Porque eu não sou obreiro para estar na rede social. Ainda tem isso ainda? Ah, pelo amor de Deus, né?
Tem que ser obreiro para estar na rede social? Em mídia social? O feiticeiro está aqui. O idólatra está aqui. O maldizente está aqui. O fofoqueiro está aqui. Aquele que gosta de falar mal da igreja também está aqui. E por que o servo de Deus não pode estar aqui só porque ele é membro? Só porque ele não é obreiro? Irmão, eu não desestimulo ninguém. Eu estimulo para o maior número de cristãos e estar aqui na rede social. Eu estimulo. Eu não fico usando terceiro, usando pessoas para dizer, toca nesse assunto, porque para ver se a gente consegue tirar isso da rede social. Irmão, quem tem medo de mídia social, ou porque é mal informado, desinformado, ou está fazendo muita coisa errada e não quer que ninguém descubra. Eu entendo assim. Eu vejo por esse ângulo. Tá certo respeitando aqueles que não gostam. Se não gostam, sai da reta, sai da frente. Como é que eu fazia lá na minha antiga igreja? Como é que eu fazia? Tinha algumas pessoas que não gostavam de aparecer na mídia social. E eu tinha que levar essa obra adiante. Como é que eu fazia? Por eu ser o pastor da igreja, eu chegava em cima desses irmãos que eram obreiros. Eu falei, irmão, eu sei que você não gosta. Eu sei que você não quer aparecer na mídia social. Vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar as gravações aqui ao vivo na igreja, você fica ali embaixo sentado ali até acabar todo o enredo todo? Irmão, pode me compreender nesse sentido? Falei, amém, irmão, amém, vou ficar lá embaixo. Pô, por favor, faz esse favor para mim aí. Eles ficavam lá embaixo. Entendeu? Não precisa brigar, é só saber quem quer e quem não quer. Agora, querer proibir, querer se levantar contra... Ou então querer se meter. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Querer se meter. É o que eu falo aqui. Eu tô aqui, ó. Nesse momento agora, aqui ao vivo. É o que eu tô falando com os meus amigos. Irmão, estão te silenciando na igreja? Não querem mais te dar oportunidade pra nada? Nem pra dar, nem pra orar? Entendeu? Vá pra mídia social. Vai pra rua, vai pro trem, vai pras condução, vai no horário do almoço do teu trabalho, mas faça alguma coisa. Agora não fique aí morrendo as mingas um pouco, não. Esperando reconhecimento de ninguém, não. Eu nunca esperei reconhecimento de ninguém. Sempre quis o reconhecimento de Deus. Porque se Deus não te reconhecer, não adianta. Se você for reconhecido pelo homem, não por Deus, vai ser fácil de te manipular. Agora, se você é reconhecido por Deus, você sabe muito bem o que você está fazendo. Entendeu, irmão? Entendeu? Eu já falei, a minha vida é um livro aberto. Eu não tenho segredinho com ninguém, irmão. Não tenho segredinho com ninguém. Não tenho mesmo. Nem gosto de negócio de segredinho. Eu já vi muita gente ser destruído com negócio de segredo. Olha, não conta pra ninguém, não, por favor. Não conta. Pelo amor de Deus, não conta nada. Você vai acabar com o ministério. Chegaram uma vez aqui na porta aqui de casa. Falei assim, irmão, mas estão fazendo uma fofocalhada com o teu nome. Se eu fosse você, ia lá tirar uma satisfação. Vai acabar com o teu ministério. Falei, meu ministério? Meu ministério? Falei, calma aí. Ô Deus, eu te pedi alguma coisa? Ao Criador. O que eu tenho é meu? E agora, Criador? Eu pelejarei por vós, e vós calareis. Irmão, se o Senhor Deus não for a nossa justiça, a nossa bandeira, o que seria de nós? Já seríamos destruídos há muito tempo. Sabe por causa de quê? A Bíblia diz em 1 Pedro, se não para 1 ou 2 Pedro, diz assim, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Glórias a Deus. Agora não caia nessa. Se você sabe muito bem o que você deve fazer, faça. Não desista. E você aí, mulher, apoie o teu marido. E você aí, marido, apoie a sua mulher. Saia fora desse negócio de divisão. Divisão é coisa do diabo. O que a Bíblia diz? Aquele que não cuida dos seus e da sua casa negou a fé, é pior do que os incrédulos. Eu apoio aqui, irmão. Eu apoio em tudo. Em todas as mídias sociais e rede social que eu estou, ela também está. Aonde ela está, eu também estou. Não tem esse negócio de divisão aqui não, irmão.
Divisão vai lá para casa do capeta, para não falar outra coisa. Entendeu? Tudo começa assim, no sapatinho de lã. Vem, começa a se impregnar, igual eu vi, tô falando que eu vi, ninguém me falou não. Não foi fofoca não, eu vi e ouvi. Certas irmãs chegando perto de irmãs casadas, não fica baixando a cabeça pro teu marido não. Não fica ouvindo teu marido não. Entendeu? Fica aí se humilhando. Você também tem que ser líder. Deus chamou a gente para revolucionar. Aí daqui a pouquinho, sabe o que aconteceu? A destruição daquele casamento. Porque foi destruir, foi ouvir essas pragas aí, conforme diz a Bíblia, e vai saindo de casa em casa, mulheres nécias que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Teve uma, irmão, que mingou até a morte. Foi ouvir essas pestes que andam por aí? Entendeu? Essas falsificadoras com título que nem existe na Bíblia. Foi ouvir, depois no final, irmão, mingou até a morte. Eu quero meu marido de volta. Mas antes, ficou perturbando a cabeça do homem. Chamando o homem de pastor de bode. Chamando o homem de pedra de tropeço. Chamando o homem que ele não tinha responsabilidade nenhuma na igreja. Foi só esculhambando. Depois que perdeu, não, já era. Aí depois ficou lá um bom tempo denegrindo o marido. Vem aí, eu dando confiança. Mas já tinha largado tudo isso. Tô falando que isso eu presenciei, eu vi. Ninguém me falou. O marido, como diz na linguagem popular do povo, aí eu sei que eu sou evangélico, irmão, não posso nem falar o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar só para escandalizar um pouco aqueles que são muito santos. O marido, ó, cagou e andou. Aí ela percebeu que o marido tava nem aí, que ela tava falando, entendeu? Aí depois mudou o disco, aí quero meu marido de volta, já era, minha amiga. Aquele que não cuida dos seus, vai passar a Jezabel ou Jezabil e vai levar. A Jezabel você sabe quem é, né? Agora, e o Jezabil? Você sabe quem é o Jezabil? Ó, o Jezabil, ó. É, esse que é o Jezabil. E tá aí a pesquisa aí, ó. Eu vi agora. Fizeram uma nova pesquisa agora no Brasil, na região brasileira. Entendeu? De ponta a ponta, fizeram uma pesquisa que já aqui no Brasil já está caminhando para falta de homem. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Olha só como é que eles chegaram a essa conclusão. E realmente, até que tá batendo. Como é que eles chegaram à conclusão disso? Uma parte está morrendo na criminalidade, outra parte está morrendo nas polícias, outra parte está morrendo nas forças armadas, fora os que estão ficando velho e doente. Aí eles chegaram à conclusão que tá tendo mais mulher do que homem. Aí os poucos homens que tem, uma parte é baitola e a outra parte é homem, fica dividida, diminui mais ainda. Aí o que acontece? Aí se cumpre o que está na profecia de Isaías. Ou você nunca ouviu falar sobre isso? 7 mulheres vai brigar por causa de um homem. Imagine se isso se reverter, irmão. 7 homens de brinco, batom, de saia, de calcinha e sutiã, brigando por causa de um homem. Tá repreendido, eu faço até o sinal da cruz, vira até católico nessa hora. Tá repreendido, irmão, 7 homens de calcinha e de batom brigando por causa de um homem. Aí imagine, 7 mulheres do lado, 7 homens bitoca do lado, do outro. Entendeu? Correndo atrás de um homem. 14, ele fugindo de 14. Tá bom, já vi o feedback aqui, não pode falar isso. Entendeu? Glórias a Deus. Ó, fui sinalizado aqui. Deixa eu tirar a foto disso aqui. Rapidinho aqui, ó, que eu tô ouvindo, eu fui falar esse assunto aí. Aí o que acontece? Apareceu aqui um tal de feedback aqui. Eu vou tirar até a foto para vocês verem. Eu cheguei até a câmera perto. Vou trazer o zoom aqui para me mostrar para vocês aí que tem certos assuntos que não pode mais falar, né? Mas pode xingar, pode esculhambar, pode fazer um bocado de coisa. Já foi, ó, já foi. Voltei pro ao vivo aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui ó, o que aconteceu aqui, ó. Permitir as informações localizadas aqui, ó. Eu recebi essa informação aqui, tá vendo? Porque eu fui tocar num assunto aqui que não pode. Você sabe, né? Qual é o assunto. Entendeu?
Então tem muita coisa aqui que a live aqui pode monitorar e não monitora. Entendeu? Então tô ao vivo aqui. Aí eu fui tocar no assunto aqui, aqui o que apareceu pra mim, ó. Tá vendo aí, ó? Apareceu isso aqui, ó, tá vendo aí? Aqui na rede social aqui que mais eu tenho seguidores. Eu tenho uma rede social aqui que eu tenho 16.900 seguidores. Entendeu? E cada vez mais ela vai aumentando. Quanto mais aqui eu vou falando forte, os amigos meus... Deixa eu voltar aqui pro meu enredo aqui pra você entender. Botar o fundo musical, que eu gosto muito de fundo musical. Eu sou a maneira antiga da rádio. Eu trabalho assim, a maneira antiga da rádio, entendeu? Eu não esqueci as minhas bases, os meus princípios, não. Ainda continua a mesma coisa ainda. Infelizmente, muita gente esqueceu. Começaram no espírito e estão terminando na carne. Entendeu? Aí já recebi uma advertência aqui agora. Mais 2 advertências dessa, eu tomo uma suspensão da rede. Aí fico 30 dias sem fazer live. Então não vou arriscar, entendeu? O que eu tinha que falar, já falei mesmo. Se você quiser reouvir, depois você entra lá no meu canal no YouTube, que eu vou baixar esse vídeo aqui e vou colocar lá, sem edição. Eu não tenho medo de postar o que eu falo, não. Eu não estou falando nada demais. Eu falei alguma coisa demais? Eu não falei nada demais. Tá todo mundo vendo aí? Tá ficando extinção de homem mesmo? Aí imagine, 7 mulheres correndo atrás de um homem e mais 7 homens daquele jeitinho que você sabe correndo atrás. Aí são 14 correndo atrás de um homem só. Imagine a correria, ó. Perna pra quem te quer. Por isso, mulher, valoriza o que você tem, tá? Que se você perder aí, que depois não adianta ficar chorando, não. Ah, quero meu marido de volta. Igual eu vi essa irmã. A irmã penou. O marido voltou pra ela. Ela morreu implorando pro marido voltar. Mas só quando o marido estava com ela, ela ficava esculhambando, esculachando, humilhando na frente dos outros, humilhando na frente dos irmãos da igreja. Aí chega uma hora, amigo, que a gente o santo é de barro. Chega uma hora que não aguenta, não. Entendeu? Chega uma hora que você tem que decidir. Ou você continua com a peste como essa, ou você sai fora. Aí você tem que cumprir o que está em Provérbios. O que está em Provérbios? O que está escrito em Provérbios? É melhor estar nos montes desérticos, bem distante de casa, do que estar dentro de uma casa com uma mulher rixosa, uma mulher perturbada. Porque a Bíblia fala, em Provérbios 14, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Quando a Bíblia diz a mulher sábia edifica a sua casa, ela está dizendo a sua casa mesmo, não é a igreja, não. Que até na maneira de interpretar as escrituras, estão vendo muita gente distorcendo as escrituras. Eu vi agora tem pouco tempo uma irmã pregando num determinado lugar, que eu não vou falar onde é, porque eu estava nesse lugar. Irmão, distorcendo a Bíblia do início até o final. E os pastores tudo batendo palma, dando glória. Será que eles não estão percebendo não, meu amigo? Para dar ênfase para a mulher e jogar os homens lá embaixo. Entendeu? Tem coisa que eu fico só observando, fico olhando assim, ó. Será que os obreiros, os pastores perderam a visão do céu, meu irmão? E será que acabou todos os homens agora? Não tem mais homem. Apesar que, de acordo com a pesquisa que eu vi agora, que o IBGE fez, o número de homens aqui no Brasil está começando a diminuir, meu amigo. O número de homens está começando a diminuir. Os poucos que tem divide. Uma parte é homem mesmo e a outra parte é homem desconfiável. Um dia desse daí eu fui fazer uma campanha no monte. Eu vi lá um rapaz que se dizia ser pastor. Até me assustei. Tamanco social. Nunca tinha visto aquilo, irmão. Foi a primeira vez. Eu já vi falar de sapato social, sandália social, chinelo social. Agora, tamanco social? Meu Deus do céu, pra tu ver como é que as coisas estão... Sei lá, tá estranho. É final dos tempos mesmo, Jesus tá voltando. Tamanco social? Meu Deus do céu. Então, meus irmãos, nós temos que estar muito atento mesmo. Aí vai querer me julgar porque eu tô na live agora. Só falta isso. E o que adianta? Não teve aqui, mas está na live. Vai me julgar agora? Ah, pelo amor de Deus, né? Procura o que fazer, pô. Não tem ninguém falando demais aqui não, produção. Tô só dando as minhas introduções, dando uns pontos de observação. Entendeu? Aqui, as mesmas redes sociais que eu tenho, ela também tem.
Eu também tenho. As mesmas redes sociais que eu tenho. Abaixa aí, responde pro povo aí. Aqui, ó. Rafael Oliveira Vem pra Oficial. cá, vem pra cá, vem pra cá. Gosta, pessoal, ver o teu rosto e esse cabelo branco. Entendeu? Aqui, ó. As mesmas redes sociais que eu tenho, ela tem. Eu não tenho esse negócio de que eu tenho e você não vai ter, não. Eu tô e você não vai estar, não. Eu tô em todas, ela tá em todas também. Tem esse negócio comigo, não. Botei ela, botei as minhas irmãs, botei a minha mãe, saí colocando todo mundo nas redes sociais. Aí, mas a gente não tem jeito pra isso. Não tem, mas aprende. Eu ensino. Eu treino vocês. Agora a gente vê um sinônimo de ignorância, irmão. Indo contra as redes sociais e mídias sociais. Se eles soubessem o significado do que é isso, eles nunca mais se levantariam contra. Primeiramente, rede social e mídia social é profissionalismo. Já começa aí. Se você fazer hoje um curso de marketing, telemarketing, você vai ver a importância da mídia social e rede social. Só que aí a pessoa é ignorante, né? A pessoa não é livre, é preso. Eu sei que eu saio da igreja, do mundo para a igreja para ser livre. Agora, sair do mundo para a igreja para voltar a ser prisioneiro de novo, era melhor ter ficado lá fora. Não vou poder fazer nada. Não vou poder ter a minha liberdade que Jesus me deu. Entendeu? Então fica aí o meu parecer, fica aí o meu recado. Pai do Senhor, pastor Robson, que está aí comigo aí ao vivo nesse momento. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Que Deus abençoe todos os pastores que entenderam o significado das redes sociais e mídias sociais. Se você estiver numa igreja onde o pastor te proíbe de você estar nas mídias sociais e redes sociais, meu amigo, pode ter certeza, isso aí não é pastor não. Não é pastor de jeito nenhum. Porque jamais você pode deixar a pessoa se meter naquilo que você está fazendo. Você sabia que nas redes sociais e mídias sociais você pode ser um representante comercial? Você sabia disso? Nem eu sabia. Aprendi agora tem pouco tempo através de uns amigos aí, que já trabalham já há muito tempo com isso, e que chegaram pra mim e falaram que eu tava me dando bem nas redes sociais. Eu falei, me dando bem? Só tô me lascando, cara. Até agora eu não me dei bem, né? Quando ele falou se dar bem, isso aqui, ó, din-din. E agora eu não vi R$1 sequer. Aí eles me ensinaram, irmão, como é que se faz. Só que aí tem umas regrazinhas aqui que você não pode quebrar, que nem essa que eu mostrei aqui pra vocês. Eu tomei uma advertência. Vocês estão vendo? Porque quando você se cadastra nas regras e nas políticas das redes sociais, calma aí. Você tem que entender como se fosse um emprego. Você está empregado. Aí vai começar a pingar. Mas, irmão, começou a pingar para você? Pingar, mas tá pingando muito pouco. Muito pouquinho, muito pouquinho. 5 centavos, 10 centavos. Não tava pingando nada, irmão. O que eu só tava fazendo por fazer, ó. Meu objetivo era só pregar o evangelho para ver as pessoas salvas. Pelo menos tá pingando. Antes não pingava nada. Entendeu? É que eu fiz o cadastramento agora, tem pouco tempo. Eu nem sabia, irmão. Eu nem sabia que live dava para ganhar dinheiro. Nem sabia disso. Entendeu? Aí por isso que as políticas das plataformas, quando eu fiz o cadastramento, tá lá um monte de requisito de leis. Não pode quebrar nenhuma. Eu quebrei uma aqui agora, você viu? Mostrei a advertência que eu tomei. Tomei uma advertência. Mas aí eu preciso falar a verdade. Quer ver uma coisa? Quando você vê hoje que você está numa igreja e que o pastor não fala a verdade, em que a missionária não fala a verdade, é porque eles estão preocupados com isso aqui, ó, com dinheiro, din-din, eles estão preocupados com dinheiro. Eles estão preocupados com a tua alma. Isso aqui eu falo sem ter medo de errar. Entendeu? Porque se eles verdadeiramente, tivessem preocupado com a salvação da tua alma, estaria falando a verdade, independente do que entra ou que deixa de entrar na igreja. Entendeu? É que nem aqui agora, fiz o cadastramento aqui nas mídias sociais e redes sociais, para ter ganho. Aí eu sou daquele tipo de gente. Por mais que eu esteja cadastrado aqui, eu jamais vou deixar de falar a verdade. Comecei a falar a verdade aprofundada, que não estava falando nada demais, irmão. Tomei uma advertência. Se eu tomar mais 2, eu tomo uma suspensão. Aí fico 30 dias sem fazer live. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que falar a verdade, ora.
Se ficar me enchendo muito o saco com o negócio de advertência aqui nas mídias sociais, eu vou lá e cancelo o meu cadastramento. Porque a minha preocupação é falar a verdade. A mesma coisa é na igreja. Eu não vou ficar preocupado na igreja porque o pastor vai me tirar da direção, não vou falar a verdade não. Senão eu vou perder a minha mamata. Ah, senhora! Eu não vou falar a verdade, senão eu vou perder minha mamata. Como é que vai ficar minha mamatinha, hein? Como é que vai ficar minha mamatinha? Mamatinha. Entendeu? É isso. Por isso que você vê em muitas igrejas a verdade não sendo mais falada. Eles concordando com heresias, concordando com seitas, concordando com mentiras, querendo inculcar mentira na tua cabeça. Essa aqui é a realidade. Como que se confirma uma mentira? Uma mentira repetida mais de 10 vezes, ela se torna verdade, irmão. Você não tem costume de ler a Bíblia. Irmão, mas eu já participo da escola dominical. Mas você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Realmente? Você não lê a Bíblia. Por isso que você não sabe da verdade. Vai chegar um tempo, irmão, um tempo tão horrível. Um tempo tão horrível que não vai dar mais para pregar o evangelho como a gente prega aqui. Aí Deus vai disponibilizar 3 pregadores celestiais. E olha que isso já estava bem antes do Apocalipse. Os anjos, pedindo ao Criador para vir pregar aqui, hein? Tá? Isso está até no livro de Hebreus, escrito isso. Os anjos queriam vir pregar o evangelho. Não era para mim estar pregando. Não era para você estar pregando. Era para os anjos estar pregando aqui. Mas tinha um porém. O anjo ia pregar. Se você não se arrependesse, o anjo ia meter a espada. Tu não quer se converter, não? Não quer se converter para o Criador, não? Anjo, acabei de pregar, mete a espada nele. Ia ser assim. Meter a espada. Você não lê Bíblia, por isso que você não sabe. Entendeu? Glórias a Deus. Irmãos, irmãs, só para deixar o cumprimento, até um cumprimento nisso que eu estou falando, glórias a Deus. Eu vou deixar aqui no Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 a 13. Apocalipse, quase que eu falo em mistério aqui. Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao 13. Deixa aí para a vossa meditação, para você ver que eu não estou falando demais. Entendeu? Temos que fazer a nossa parte enquanto é tempo. Depois que acabar esse tempo, não adianta espernear, não. Não adianta depois querer fazer que nem o rico, deixa que eu vá lá, avise meus irmãos. Acabou, amigo. Morreu, segue-se o juízo. Entendeu? Vamos à mensagem da palavra de Deus. Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao 13. O título diz assim: 3 anjos proclamam o juízo de Deus. E vivo outro anjo pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Teme a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez a terra, o mar e a fonte das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado com o cálice. Só ele será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebera o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus
e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de seus trabalhos e as suas obras os sigam. Está vendo aí, meus irmãos? Está vendo aí, minhas irmãs? Isso é Bíblia. Isso não é mandamento meu. Isso é Bíblia. Vai chegar um tempo em que não vai dar mais para se pregar o Evangelho. Não é porque nós não queremos mais pregar. É porque vai ser proibido. Em muitos países já é proibido. Se você pregar o que está na Bíblia, é prisão perpétua. Dependendo do que você falar, é cadeira elétrica, é crucificação, é fuzilamento, entre outros tipos de ferramenta que eles usam para destruir aquela pessoa que pregou o Evangelho. Por isso, meus irmãos, vai chegar um tempo em que não vai dar mais para se pregar o Evangelho. Aí Deus, na sua divindade e poder, vai chamar esses 3 anjos que já está previsto, profetizado e anunciado pelas Escrituras, que eles virão aqui na terra para pregar o Evangelho. E o interessante é que no livro de Hebreus já nos alertava acerca disso. Anunciai e pregai, e falai do Senhor, a palavra do Altíssimo, para o qual os anjos atentam para essas palavras. Por isso, meus amigos e minhas amigas, devemos fazer a nossa parte. Você que é cristão, você que é cristã, pregue o Evangelho, anuncie as boas novas. Irmãos, irmãs, tem uma coisa. A ordenança de pregar e anunciar a ressurreição de Cristo é para todos. No livro de Atos dos Apóstolos está escrito assim: o derramamento do Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Agora, já o cargo eclesiástico, esse sim foi proibido às mulheres, mas não foi proibido pregar o Evangelho. Entendeu? Elas podem anunciar, elas podem testemunhar, elas podem bem dizer. Por quê? Porque está escrito do derramamento do Espírito. Por isso, meus amigos e minhas amigas, faça a sua parte nas redes sociais e mídias sociais. Não se deixe se levar por perca de tempo ou por ventos de doutrina, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras, um povo que vai morar no reino dos céus. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, esses 3 anjos vindo aqui para pregar o Evangelho, é porque não há mais para a condição pregar e anunciar aqui no planeta Terra. Então, cumprimos a nossa parte, fizemos a nossa tarefa e agora acabou. Agora é com os anjos. Por isso, aproveite a oportunidade. Se cadastre numa mídia social e rede social. Imagine neste momento, neste horário, todos os cristãos do mundo todo pregando o Evangelho, testemunhando, cantando louvores, fazendo a vontade de Deus. Você tem essa ferramenta na mão. Uma certa vez, numa determinada igreja, eu vi quanta ignorância, irmão, quanta ignorância. A irmã pregando contra o telefone, contra o celular, isso é coisa do diabo. Isso mesmo, entrega ao diabo, entrega ao diabo. Vai chegar uma hora que o ladrão vai aparecer para você e vai falar assim: perdeu, passa. Não, isso é meu. Teu não, você falou que é do diabo. Então o que é do diabo, ele veio buscar. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? Por isso que nós devemos a cada dia entender a palavra de Deus. Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Porque ele vai cumprir o Evangelho. Entendeu, meus irmãos?
Nós a cada dia estamos aqui para passar o conhecimento da palavra de Deus para todos vocês. Nós não estamos aqui para te enganar. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí. Glórias a Deus. Igual esse aí está escrevendo, dizendo que nós somos falta de conhecimento. Irmão, se eu fosse falta de conhecimento, não estava nem mais aqui. Fazer o que aqui na mídia social, rede social. Glórias a Deus. Mas que Deus te abençoe. Que verdadeiramente você ainda não compreendeu tudo que tem que se compreender. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Ele está falando que Jesus já voltou. Já voltou. Não tem como. Ele vai voltar. Ele veio para cumprir a palavra de Deus. Cumpriu, foi para o céu. E logo, logo vai voltar, conforme está escrito, para buscar os céus, conforme no livro de João diz: vou para o Pai e vos prepararei um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está entendendo aí, meu amigo? Eu só não vou citar teu nome, porque eu pedi para quem tivesse em dúvida escrever aí. Ele cumpriu a primeira parte vindo, nascendo nesse mundo. Agora vai vir a segunda parte, que se chama o arrebatamento da igreja. E depois do arrebatamento da igreja, ele virá pela terceira vez para implantar o seu milênio. Por isso que eu falei que vocês precisam conhecer Bíblia. Porque se vocês não conhecerem Bíblia, os enganadores estão aí, escrevendo e falando coisas que eles verdadeiramente não têm o conhecimento de Deus. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Aí aqui, a Bíblia diz que vai vir 3 anjos aqui na terra para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Por quê? Eles vêm aqui na terra porque está repletamente proibido no mundo todo, está proibido pregar a Bíblia Sagrada e falar sobre Jesus nesse mundo. Mas nesse meio inteirinho, quando isso acontecer, nós não estaremos mais aqui. Ó, teremos ido. Por isso que a Bíblia diz: mais bem-aventurados que vão na primeira ressurreição, porque a segunda vai ser muito triste. Glórias a Deus. Mas quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o anjo está com o Evangelho eterno na mão. E ele começa a pregar, meu irmão. Ele começa a pregar, minha irmã. Pregar o quê? E vi um outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno na mão, para proclamar a todas as nações, sobre toda a tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. É isso, meus irmãos. Se nós não pregarmos o Evangelho, nós vamos perder para os anjos. E não podemos perder para os anjos. Glórias a Deus. Por isso temos que fazer a nossa parte. Porque quando chegar lá em cima, os anjos pregadores vão apertar a nossa mão e vão dizer assim: cumpriu com grande alegria a pregação do Evangelho. Entra, bendito de meu Pai, nas moradas eternas, nas mansões celestiais. A Bíblia já diz assim, ó: feliz os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Glórias a Deus. Tentaram entrar aqui agora na minha live ao vivo. Glórias a Deus. Não conseguiram. Graças a Deus que não conseguiram. O interessante é que eu já falei que eu não dou essa liberdade para a pessoa invadir na minha live, principalmente quando eu estou pregando. Glórias a Deus. Quando eu estou pregando, eu quero que o povo preste atenção na mensagem, para poder se libertar dos enganadores, que são muito, as enganadoras, que são muitas. Quando você vê um homem ou uma mulher aqui dizendo que nem tudo é o que está escrito, que Deus aqui é o coração, pode ter certeza, você já identificou um enganador, uma enganadora. Quando você vê um homem ou uma mulher dizendo que Deus levantou
pastoras, bispa, presbítera, é um enganador, é uma enganadora, porque não tem na Bíblia pastoras, bispas e presbíteras. Entendeu? Quando você vê isso, ou ouvir falar sobre isso, você pega a Bíblia e diz assim, ó, aonde é que está escrito no Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias, aonde Deus levantou uma sacerdotisa? Eles não vão conseguir provar. Aonde é que está escrito no Novo Testamento que Jesus e os apóstolos levantaram uma pastora? Também não vão conseguir provar, que não tem na Bíblia. Não tem. Eu vi agora, tem pouco tempo, até escrevi, irmão. É interessante isso aqui, ó. Eu estou fazendo um novo estudo, tá aqui, ó. Que tudo eu anoto. Você tem que fazer isso, ó, fazer anotações. Olha a fala de um pastor famoso que você conhece. Provavelmente quando eu começar a falar aqui o que eu escrevi, você vai entender. Para poder concordar com uma mentira. Olha aqui, olha só. Aqui, eu escrevi aqui, ó. Ele disse assim, ó. Você não pode dizer que não existe pastora. Você não pode afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma. A Bíblia não tem essa informação. Eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma. Princípio mínimo teológico da ciência da interpretação. Isso ele estava falando. Da interpretação da Bíblia e hermenêutica. Quer dizer, é um absurdo ele distorcer tão descaradamente. Aí ele fala assim, isso tudo é uma questão de Paulo. Porque Paulo proibiu as mulheres de falar. E ainda fala com desdém de Paulo ele. Se você ver o vídeo dele, você vai ver ele falando com desdém. Entendeu? Aí ele pergunta assim, qual outra passagem na Bíblia se confirma com essa outra? Meu irmão, são várias passagens que tem. A Bíblia não somente não fala no silêncio, mas fala que é vergonhoso para a mulher falar. Aí vamos lá, eu estava conversando com uma amiga essa semana. Ele também é teólogo formado igual eu. Mas eu não prego teologia aqui não, tá? Eu prego Bíblia. Aí eu cheguei para ele e falei isso que eu acabei de falar aqui para vocês, que esse pastor falou isso. Aí ele trouxe para mim algo interessante, engraçado, né? Ele falou que a Bíblia não afirma isso, mas também a Bíblia não afirma falando sobre maconha, sobre droga, sobre cheirinho da loló. Onde é que está escrito na Bíblia maconha? Droga, cheirinho da loló. Aí é o que acontece os precedentes dos erros entrando na igreja. Como assim, irmão? Se você abrir a porta para um erro bíblico, tudo quanto é tipo de coisa errada virá atrás. Você entendeu? Se na Bíblia diz que não há e ponto final, que Deus não está de acordo, irmão. Agora ele, para concordar com essa mentira, ele fez esse rodeio todo falando. Entendeu, meus irmãos? Porque não pode, é proibido pelo próprio Deus e também é proibido pelo próprio Jesus. Você entendeu, meus irmãos? Quando Eli começa a pecar, Eli e os filhos dele, os filhos de Eli também começam a pecar, Deus poderia ter levantado uma mulher, não levantou? Mas o que Deus fez? Ele esperou Samuel crescer. A pecação estava grande no meio do sacerdócio. Irmão, Deus não precisa da ajuda de ninguém. Aí é o que eu falo para vocês. Toda a mentira, mais cedo ou mais tarde, vai ser desmascarada. Se eu estou falando mentira, se eu falei mentira até hoje, eu vou cair por terra, irmão. Agora, se é você aí que está falando a mentira e ensinando a mentira, é você que vai cair por terra. Porque o povo vai descobrir que ficou a vida inteira sendo enganado por você. Essa aqui é a realidade. Por isso que eu vou mais pelo caminho da verdade, irmão. Não adianta vir querer me chamar para poder apoiar a mentira, que eu não vou apoiar. Eu não vou. A Bíblia é bem clara que os mentirosos são filhos do diabo. Vós têm por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. E mais, não vou perder para os anjos, de jeito nenhum. Aqui, ó. 3 anjos vêm aqui proclamar o evangelho. E agora?
Imagine eu diante desses anjos. Um anjo olhando para mim e fazendo assim, ó. Por que que você fez isso, rapaz? Você sabia que não estava escrito e você concordou com isso? Será que não leste na Bíblia do teu Deus, do Gênesis até o Apocalipse, que Deus não alterou um versículo, um capítulo, uma história? Aí é o que eu falei. Eu tive agora, tem pouco tempo, num congresso. Eu vi desde o início até o final a mulher pregando mentira no altar e os pastores, ó, tudo batendo palma. Vocês perderam o dom de discernimento, ora. Onde é que está a cabeça de vocês? Do início até o final, descaradamente na cara de todo mundo. Eu assim, só observando, só olhando, falei, só fazer assim. Meu Deus do céu. Como que o feminismo está impregnado dentro de todas as igrejas? Como? Aí o roteiro delas é sempre o mesmo. Parece que Débora vem perpetuando, ressuscitando desde lá de trás até aqui. Pela omissão dos homens, Deus tem levantado as mulheres. Ó, não é omissão não, tá? Não é a omissão mesmo. Eu estou presenciando e estou vendo os homens sendo silenciados na marra, na marra. Principalmente se você não concordar com a mentira. Se você não concordar com a mentira e se você é contra, eles vão te silenciar na marra. Vão tomar até tua carteirinha. Vão te colocar no banco. E você que é um trouxa de aceitar e ficar no banco. Entendeu? Se você sabe da verdade, conhece a verdade, você vai ficar fazendo o que no banco? Agora a verdade, agora falar a verdade se tornou pecado falar a verdade? Só me faltava essa. Falar a verdade agora é pecado, irmão. Se você falar a verdade, banco nele. Se você falar a verdade, toma a carteirinha dele. Se você falar a verdade, cuidado, ele é uma ameaça. Porque está falando a verdade. Só que ele se esquece que toda mentira, mais cedo ou mais tarde, vai ser desmascarada. Vai ser desmascarada. Tem coisa que Deus dá corda. Quando lá o rei Acabe, junto com o rei Josafá, foi sair para a guerra, todo mundo estava falando a mesma alegoria. Todo mundo falando a mesma coisa. Não vai, vocês vão ser vencedores. Josafá estranhou. Tem alguma coisa errada aí. Não tem mais ninguém aí para pregar, não? Para falar, para profetizar? Tem mais ninguém aí, não? Aí o Acabe falou assim, ó, tem um aí que não vai muito com a minha cara. Não tem como. Ó, chama ele aí, vamos ouvir ele também. Aí chamaram Micaías. Micaías veio. E aí, o que você diz? Nós vamos ou nós vamos nessa batalha? Não, pode ir, Deus é com vocês. Micaías estava zombando. Aí Acabe chegou para Micaías e falou, quantas vezes eu vou ter que te dizer para você falar a verdade em nome do Senhor? Quando falou em nome do Senhor, meu amigo, não tem um profeta que não fale a verdade. Tem um. Por mais que você não queira falar, você acaba falando. Aí Micaías profetiza. Eu via Israel como ovelha sem pastor. Olha o que ele falou, hein? Ó, eu via Israel como ovelha sem pastor, disperso pelos campos. Mas não tinha Jezabel? Ela podia ser pastora, não podia? Jezabel não podia ser pastora? Ela já estava levantando as sacerdotias de Aserá, o templo a Baal, não tinha? Não tinha nenhuma mulher lá não para ser pastora? No lugar de Acabe? Entendeu, meus irmãos? Eles estão falando aqui que eu estou misturando a palavra com verdade com mentira. Então prova aí como é que eu estou misturando. Estou falando alguma coisa fora do contexto? Então prova aí. Você não tem como provar. Você sabe que eu estou falando a verdade. Mas provavelmente na sua igreja possa estar já essa mentira predominando de ponta a ponta. Aí por isso que você está escrevendo aí que eu estou misturando a verdade com achismos, michismo ou com mentira. Jamais eu vou fazer isso, meu amigo. Jamais eu vou fazer isso, minha amiga.
Eu tô vendo aqui alguns comentários aqui, mas eu não faço isso. Tá bom, você escreveu aí que eu tô misturando as coisas, não tô? Então vamos fazer o seguinte, já que eu tô misturando, eu tô pregando sobre anjos que vai vir aqui pregar a verdade. Tá aqui, ó. Foi o que eu acabei de ler. Apocalipse, capítulo 14. Pode deixar que eu não vou dar teu nome não, fique tranquilo. E quem tem vergonha, não envergonha ninguém, ó. Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao 13. 3 anjos vêm aqui pregar o evangelho. Aí eu dei mais um tópico a mais falando sobre o assunto de Jezabel. Profecia de Micaías, entendeu? Não estou misturando nada, estou dentro do contexto de uma pregação, que a verdade tem que ser falada, a verdade. Se eu estou fazendo misturas, igual você falou, misturando verdade com achismo, ou até verdade com mentira, prova para mim aqui agora no comentário, você e quem quer que seja, prova para mim aqui agora no comentário que você está comentando aí, aonde é que está escrito do Gênesis até Malaquias uma sacerdotisa que Deus levantou? Uma só, não vou te pedir muita não. Só uma no Antigo Testamento. Uma só. Escreve aí. Se você não conseguir achar no Antigo Testamento, eu vou te dar uma cola. Aí você vai para o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, uma pastora que foi levantada por Jesus e pelos apóstolos. Você não vai provar, porque não tem, não existe. Ah, irmão, e as que foram levantadas? Foi o homem que levantou, não foi Deus. Não tem autorização divina. E como não tem autorização divina, segue-se o juízo. Deus não vai nem se meter, sabe por causa de quê? Deus está te esperando, você e eu, para no juízo final a gente prestar conta. Tanto das verdades como das mentiras. Então não vou arriscar a minha salvação, meu amigo. Pode ter certeza. Vindo para cá para falar uma mentira para quem quer que seja. Por isso que eu tenho hoje 16 a 17 mil seguidores em todas as redes sociais. Eu não posso falar o nome de rede social aqui, porque senão, como é uma concorrente da outra, vai cair. Eu não vou arriscar também a concorrência. Entendeu? Quase que eu falo aqui sem querer. Glórias a Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, devemos estar atentos. Devemos estar atentos, porque eles não têm como provar, porque não existe. Provavelmente, glórias a Deus, provavelmente o que acontece? A igreja desses que estão escrevendo aqui deve estar cheia de pessoas que são mentirosas e mentirosas, que enganam o povo, não ensina a verdade como tem que ensinar. Entendeu? Então, meu amigo e minha amiga, preste muita atenção. Salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. E o que eu falei, eu não vou perder para os anjos, não vou mesmo. A Bíblia fala que vai vir 3 anjos para pregar o evangelho aqui. 3. Isso aqui é Bíblia, tá? Isso aqui não é inventação da tua cabeça nem da minha cabeça, não. Aqui, ó. E viu o anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, tá vendo? Para você que é surdo, aqui, ó. Versículo 7, dizendo com grande voz, teme a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Está na Bíblia. Isso é Bíblia, tá? Isso é Bíblia. Então, prova você. Ó, deixa eu só acertar um negócio aqui que a mídia social e a rede social tá me pedindo. Rápida, coisa rápida. Calma aí. Aê, garoto. É que a rede social fica pedindo confirmação aqui para saber se eu sou robô. Eu não sou robô. Ele tá mandando eu ler Gálatas. Só que eu não posso sair daqui do Apocalipse, porque Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler, eu gosto de você que eu vou ler. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já está anunciado. É outro evangelho, meu amigo. Ele está dizendo aqueles que são distorcedores das escrituras. É isso que ele está dizendo. Esses anjos aqui em Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6
ao 13, eles estão vindo pregar o mesmo evangelho que nós estamos pregando. Entendeu? Você me deu essa passagem de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ainda que venha um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, não é outro evangelho. Aqui esses anjos estão anunciando este mesmo evangelho que está aqui, ó. Entendeu? Não podemos sair das escrituras. O próprio Jesus falou. Eu tô lendo tudo que você tá falando, mas nem tudo dá para me falar não, tá? Porque o tempo para mim aqui é corrida, mas algumas coisas se der para me falar, eu vou falar. Mas eu agradeço aí a sua oportunidade, entendeu? De você estar escrevendo aí, que eu tô vendo que você tem preocupação pela verdade. Glórias a Deus. Eu acredito que na sua igreja todo mundo está na verdade. E se você não tem igreja, procura uma, tá? Para poder congregar. Porque a Bíblia diz, né? Não deixar as vossas congregações por causa que é costume de muitos. Entendeu? Que vos darei pastores para vos apacentar. Não é pastora, não. É vos darei pastores para vos apacentar. Glórias a Deus. O que passa disso é procedência maligna. Glórias a Deus. Então vamos lá. Aqui, ó. Aí o primeiro anjo prega o evangelho. Anuncia as boas novas. Fala. Mostra o juízo. Fala para o povo abandonar o pecado, a idolatria, a mentira, as seitas. Eles não querem ouvir. O primeiro anjo fez a sua parte, pregou o evangelho. Agora vai vir um segundo anjo. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu aquela grande cidade que a todas as nações deram a beber do vinho da sua prostituição. E do vinho da sua prostituição. Quer dizer o que com isso? Do vinho da sua prostituição. Alucinação, mentira, orgia e tudo quanto é tipo de coisa errada. Quer dizer, manipulação da pessoa. Aí o que acontece? A Babilônia cai. E o anjo começa a falar, a Babilônia caiu. Todo engano vai cair junto com ela. Todo engano vai cair. É o que está acontecendo. A Babilônia idólatra está lá dizendo que não é Maria mais que intercede, não. Estão agora afirmando que é o próprio Jesus. E as pessoas que foram enganadas há séculos na mentira, como é que vai ficar isso? Entendeu? Meus irmãos, tome muito cuidado quem você está ouvindo na igreja, na rua, na condução e até numa mídia social. Tome muito cuidado. Mas vamos lá. E seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta sua imagem e recebeu o sinal da sua testa mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado com cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento só para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e de noite, os que adoraram a besta, a sua imagem, aqueles que receberam o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam a palavra dos mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados, de modo que leia agora o nome do Senhor, sim, como diz o Espírito, para que descanse seus trabalhos, suas obras, os sigam. Por que eu falei rápido? Porque eu já vou encerrar aqui, irmão. Eu vou encerrar por aqui, que eu preciso descansar um pouco, mas a verdade está aí, eu falei. Quer ir para o inferno? Não, vai porque você quer. Porque você precisa ler a Bíblia. Vai ficar sendo teleguiado pelos outros. Você precisa abrir a Bíblia. Entendeu? Você precisa abrir a Bíblia. Eu sei que nós já estamos ficando com extinção de homem aqui no Brasil. Já foi confirmado até pelo IBGE que o número de homem está diminuindo. Entendeu? Eu te dei aí a pesquisa. Entendeu? Eu te dei a pesquisa aí. A quantidade de homem que está diminuindo. Está em Isaías também, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias 7 mulheres vai brigar por causa de um homem. E detalhe, é mulheres virgens, tá? Não é qualquer mulher, não. É mulheres virgens. 7 mulheres virgens vai brigar por um homem. Detalhe. E a Bíblia fala que ela vai pagar para tirar sua virgindade. E ela não vai querer nem compromisso com ele. Eu quero só que você tire a minha virgindade para mim não morrer virgem. Tá escrito lá em Isaías. 7 mulheres brigando por causa de um homem. Aí imagine, irmão. 7 homens barbados de saia de batom brigando por causa de um homem. Aí você já entendeu, né? Aí vai ser 14 correndo atrás de um homem. Começa a correria. Perna para quem te quer. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá amarrado. Sai pra lá, filho do cão. Que não. É últimos tempos.
últimos dias. Jesus está voltando. Só você que está dormindo aí, ó. Ó, você que não percebeu ainda que Jesus está voltando. E detalhe, hein? Você tem teu macho aí, toma conta, tá? Se você não vigiar com o teu homem, a Jezabel vai levar. Ou o Jezabel vai levar. Ou um ou outro. Então, muito cuidado. 7 mulheres do lado brigando e 7 homens barbados de batom brigando. E vai começar a correria, irmão. Irmão, tá escrito mesmo em Isaías. Eu vou ler para você. Você é muito incrédulo. Isaías capítulo 4, versículo 1. Abre a Bíblia aí comigo aí. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isaías capítulo 4, versículo 1. Glórias a Deus. Que é isso, gente? Acho que eu vou vir para cá para ficar contando mentira? Poxa, pelo amor de Deus, né? Aqui, ó. Ó. Isaías, estou aqui no livro de Isaías, aqui, ó. Capítulo 4, ó. Tá até marcado aqui, ó. Olha lá. Isaías aí, meus irmãos, ó. Mulheres, olha lá, ó. Isaías, capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Cabra macho. Dizendo: nós comeremos nosso pão. Nós vestiremos as nossas vestes. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Quer que eu interpreto para você? 7 mulheres brigando por causa de um homem. Imagine, irmão, se isso se reverter. 7 homens brigando por causa de um homem. 7 homens barbados de batom correndo atrás de um homem. Repreende. Sai pra lá! Sai, em nome de Jesus! Sai pra lá! Aqui não! Isso não vai. Toma conta do teu, hein? Ficar aí reclamando do teu homem aí, ficar aí reclamando do teu macho, depois que perder, não adianta chorar não. Igual eu vi uma irmã aí, ó, ela foi minguando até a morte. Ai, meu marido de volta. Ficou colando com essas pestes aí, ó. Conforme diz a Bíblia, que elas vão de casa em casa, mulheres nessa, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Esses olhos aqui viu e ouviu. Quando essas pestes se aproximarem dessa irmã, ô irmã, Deus tem algo melhor para você. Vamos fazer uma campanha no monte, para Deus tirar essa pé de tropeço da sua vida. Chamou o coitado do homem de pé de tropeço, irmão. O homem trabalhador, corria atrás. Claro que ele não estava tendo tempo direito para estar naí, porque ele estava trabalhando, para ter um sustento para dentro de casa. Mas ele era um pastor de igreja, um pastor fiel. Eu vi isso, eu vi. Entendeu? Essas pestes colaram nessa irmã, essas pestes que se diz ser pastora, que não existe na Bíblia, que é o que está acontecendo isso direto, colaram nessa irmã e encheram a cabeça da irmã contra o marido. Aí a irmã caiu no laço. Começou a entrar na onda. Aí começou a azucrinar o marido, começou a chamar o marido de pastor de bode, começou a chamar o marido de pé de tropeço, começou a ficar batendo perna na rua, para cima e para baixo, já não fazia mais nada pro marido dentro de casa, já não fazia comida pro marido, botava as filhas para fazer, e só batendo perna para cima e para baixo, fazendo campanha e oração para Deus matar o marido ou tirar a pedra de tropeço da vida dessa. Aconteceu? Ela perdeu o marido, acabou com o casamento, ficou sozinha, essas pestes que colaram com ela, meteram o pé, deixaram ela sozinha, e ela ficou minguando, dizendo: quero meu marido de volta, quero meu marido. Morreu assim, ainda morreu feio. Tá? De acordo com as últimas informações que chegou para mim, eu só não vou citar o nome dela aqui, o demônio apareceu para ela no hospital, ela ficou gritando desesperada. Perdeu a autoridade de Deus, sabe por causa de quê? Família é uma instituição divina e jamais pode ser tocada. A Bíblia é bem clara quando diz que a mulher cristã santifica o marido que não é cristão. O marido cristão santifica a mulher que não é cristã. Que história é essa aí que é pedra de tropeço? Essa história quem inventou foi o diabo. Glórias a Deus. Que nem eu vi uma irmã aí, já tem bastante tempo, quer dizer, esse aqui já é uma outra história. Agora que eu lembrei aqui, que tá vindo várias histórias aqui. Uma irmã chegou para outra irmã e falou assim: irmã, se preocupa não. Mãe é uma só, se preocupa não. Pai pode ser qualquer um. Eu tô só lá do altar vendo. Ela, que o culto tinha terminado, e ela falando isso para outra irmã.
Eu tô ali observando, porque Deus me dá o discernimento, irmão, de muitas coisas. Eu vou falar um negócio aqui, irmão, com todo respeito, tá? Aí quando ela terminou de falar, eu chamei as duas. E falei, irmã, qual foi o conselho mesmo que você deu para essa irmã aqui? Tava ali do altar, tava prestando atenção. Não, pastor, eu tava falando para ela que mãe é uma só. O pai pode ser qualquer um pode ser pai. Mãe é uma só. Aí eu falei para ela assim, vem cá, onde é que isso está escrito na Bíblia? Que mãe é uma só. Não, é que eu aprendi assim com a minha avó, que veio da tataravó, isso aqui. Não, quero que você me mostre na Bíblia onde é que está escrito que mãe é uma só. E o pai pode ser qualquer um. Por quê, irmão? Você está caindo no laço do diabo, irmão. Você está dizendo... Eu falei assim mesmo para essa irmã. Falei, irmã, entenda, pelo amor de Deus. Que eu vou falar para abrir o seu entendimento. Entendeu? Para abrir o seu entendimento. Você está sem entendimento. Você falou que mãe é uma só. E o pai pode ser qualquer um. Sabe o que você está dizendo com isso? É que você pode se deitar com qualquer homem. Entendeu? Você pode ter filho com diversos homens. Onde é que isso está escrito na Bíblia, irmã? Se mãe é uma só, o pai também é um só. E o pai, que toma conta sozinho do filho, e não tem a mulher para tomar conta, será que também ele pode dizer a mesma coisa? Pai é um só e a mãe pode ser qualquer uma? Preste atenção, irmã. Você está dizendo que você está à disposição para todos os homens. Todos os homens podem te procurar. Irmão, ela ficou sem graça, ficou vermelha. Nunca mais tocou nesse assunto lá na igreja. Porque a lógica é essa, irmão. Essas frases foram inventadas pelo diabo. Começou lá no mundo e agora está impregnado dentro das igrejas. Tudo aquilo que não tem amparo e respaldo bíblico não é de Deus, vem de Satanás. Quer ver uma outra coisa? Quer ver uma outra coisa que eu vou falar aqui também, que eu já tenho observado? Olha a fala, como é que está uma fala bem diabólica. Não, porque as mulheres são melhores do que os homens. Aonde é que está escrito isso? Aonde? Se a todo momento a Bíblia diz que foi a mulher que foi enganada, se a todo momento a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco e o homem tem que a defender, se a todo momento a Bíblia diz que o sacerdócio e o pastorado foi entregado aos homens, não às mulheres, aonde é que está escrito que as mulheres são melhores do que os homens? Se fosse assim, não era sacerdotes, era sacerdotisa desde o início da criação até hoje. Isso foi uma frase que o diabo impregnou e dentro de todas as igrejas. Ou os pastores corrigem isso agora, ou então depois, meu amigo, não adianta tentar corrigir não, que não vai dar mais não, porque a Bíblia diz assim, se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Por isso que tem muita coisa que eu não aceito, irmão. Eu dou as costas e saio andando. Eu sei que não é de Deus, ora. Aí o pastor ali é ignorante. Não é ignorante, não. Tem coisa que não é de Deus. Não adianta ficar dando audiência, não. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Glórias a Deus. O irmão é contra as mulheres. Se fosse contra a mulher, irmão, não tinha casado com a mulher. Tinha casado com um homem. Vê aí, ó, de aliança casado com um homem. Vamos parar com essa ignorância também. Eu estou ensinando a verdade, estou mostrando a verdade, como a verdade é. E vou morrer assim, irmão. Vou morrer com a minha consciência tranquila. Entendeu? Não vou perder para os anjos, não vou. Ó, fechei a Bíblia. Não vou nem falar mais, vou parar por aqui mesmo. Glórias a Deus. O que nós estamos vendo hoje é um erro teológico, bíblico, espiritual muito grande mesmo. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. É o que está escrito na Bíblia. Meus irmãos, que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Prometo, se for da vontade de Deus, voltar com mais live aí. Vou estar iniciando a campanha profética aqui nas mídias sociais e rede social. Ninguém tem nada a ver com isso. Vai se meter na sua vida, desde que Deus se meta na minha. Aonde eu vou estar trazendo verdades como essa e outras verdades aqui. É um propósito que Deus colocou no meu coração desde
da época das rádios. Irmão, essa imagem que está aqui atrás de mim, ó, isso é provisório. Esses negócios que estão ali atrás já não é meu não, é dela lá. Ó. Eu não uso nada daquilo ali. Entendeu? Só que vai ter uma imagem legal aqui atrás. Já comprei os banners, entendeu? Já comprei as cortinas, entendeu? Aonde eu vou colocar aqui já está tudo certo. Glórias a Deus. Já está tudo pronto. Sem ser essa semana que vai vir a outra, eu acredito que já vou começar a iniciar a campanha profética aqui. E mais, só vou falar a verdade. Entendeu? Vou ver se eu arrumo um jeito aqui de bloquear aqui os invasores. Tem uns invasores aqui que estão tentando invadir na minha live aqui. Eu não autorizei para isso. Eu vou dar uma pesquisada um pouco mais, bem minuciosa, para mim saber como bloquear esse pessoal. Porque já está passando do limite já. Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Como eles não têm como provar tudo que eu pergunto aqui, não tem como provar. Para provar, tem que estar na Bíblia. Como não está na Bíblia, como é que eles vão provar? Eles ficam avacalhando aqui, tentando invadir a minha live, tentando me atrapalhar, entendeu? Mas eu já estou estudando aqui como bloquear isso, os invasores, entendeu? Os que são os defraudadores da palavra de Deus. Coisas que eu venho pregando há mais de 10 anos, sobre os defraudadores da palavra de Deus. Que são muitos, são poucos não, entendeu? Porque eles querem que você fique na mentira. Eles querem que você fique no engano. Mas no meu endereço, é só quem vai ir para o céu. Quem vai ir para o céu, que vai estar comigo no meu endereço. Por isso que o número de seguidores comigo aqui vai só crescendo. Vai só crescendo. Entendeu? Que Deus abençoe todos vocês. E até uma próxima, se Deus quiser. Vamos estar aqui de novo, fazendo umas lives. Mas agora vai ser as lives oficial quando eu voltar, tá? Nós vamos estar trazendo muita live aqui de edificação espiritual. E Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas aqui. Para você ver que não é uma live oficial. Por isso que eu estou com essa roupagem aqui. Nas lives oficiais eu vou estar direitinho, de terno e gravata. Entendeu? Fazendo a obra de Deus aqui. Em nome de Jesus. Isso aqui é só uma pincelada. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, congregue ali, aceite a Jesus, fique ali. Se essa igreja for uma igreja bíblica, glórias a Deus, fique lá. Ó, aqui mesmo no TikTok ou nas redes sociais e mídias sociais, não é nem para me falar o nome, sem querer eu falei, acabei soltando. Mas aqui mesmo nas redes sociais eu estou colocando algumas informações sobre algumas mentiras que estão propagando por aí, coisas que não existem na Bíblia. Só que eu estou trazendo comigo pessoas que são pessoas sérias, não é qualquer tipo de pessoas. E você já pode até pesquisar. Já está aqui na própria rede social, não é na live não, é fora da live. Os vídeos que eu tenho postado aqui, algumas imagens com fundo musical que eu postei, que mostra assim a verdade, glórias a Deus. E dali você vai ter uma compreensão, a sua mente vai se abrir. E você vai entender que verdadeiramente estão tentando te enganar, ou você já está enganado há muito e muito tempo. Entendeu? Mas o objetivo aqui, das mídias sociais e redes sociais, da campanha profética que eu vou entrar aqui, é João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu? Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao vosso coração. Conheça lá o nosso canal no YouTube, já tem muita novidade lá para a edificação espiritual do povo de Deus. Fique na paz de Jesus.